Efésios 5:6. Ninguém vos enganes com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éramos trevas, Porém agora sois luz do Senhor. Andai com os filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices da obra infrutiva das trevas, antes, porém, reprovai, porque os que eles fazem em oculto é só referir vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifesta, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja qualquer hora, seja qualquer o seu momento de leitura, que seja para a glória do nosso Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no nosso segundo áudio do capítulo 5, que traz como título Armados para o Combate, do autor Rick Renner. Estamos no quinto tópico do capítulo 5. Se você tem conquistado os novos territórios, prepare-se para ser desafiados. À medida que você cresce na sua caminhada espiritual, precisa saber que os ataques sobre a sua vida poderão começar a aumentar. A boa notícia é que seu novo crescimento e o seu conhecimento da palavra de Deus o ajudarão a superar cada ataque como um vencedor. O adversário não quer que você cresça. O crescimento espiritual em sua vida é igual a problemas reais que ele e o seu reino tenebroso. Ele preferiria muito mais que você permanecesse infantil na sua vida espiritual, para que não lhe causasse nenhum dano grave a ele. Satanás está muito ciente do que seu crescimento no conhecimento da palavra de Deus e no poder do Espírito Santo constitui uma grande ameaça ao seu domínio. Portanto, ele tentará efetuar um golpe preventivo contra você para desacelerar seu crescimento. Não se surpreenda com esses golpes preventivos. Paulo disse: não vos adveio tentação que não fosse humana. 1 Coríntios 10:13. Com relação a esses ataques do diabo, Pedro disse: resisti-lhe firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. 1 Pedro 5:9. O diabo pode tentar seduzir a sua carne e as suas emoções para que você creia que ninguém nunca sofreu como você está sofrendo. Ele pode sussurrar em sua mente que ninguém mais passou pela dificuldade que você está passando nesse instante. Mas você precisa entender que esse é um ardil para fazer com que você fixe seus olhos em si mesmo. Se permitir essa estratégia demoníaca tenha sucesso em sua vida, ela finalmente o seduzirá a um labirinto de egocentrismo, onde tudo na vida gira em torno de você. Seus problemas, suas dificuldades, seus medos e assim por diante.
Tenha certeza de que, à medida que você crescer e o seu entendimento acerca da palavra de Deus começará a aumentar, você provavelmente terá muita oportunidade de usar a sua fé e de resistir ao diabo. Eu não poderia sequer começar a contar as vezes em que alguém me disse: eu não tinha nenhum problema de saúde, até ter a revelação de que Jesus levou todas as minhas enfermidades. Depois que comecei a crer e a confessar que a cura estava na expiação, parece que fui atingido por todas as espécies de enfermidades. Ora, outras disseram: eu não tinha nenhum problema financeiro, até passar a acreditar no que a palavra de Deus tem a dizer sobre dízimos e ofertas. Tudo estava bem financeiramente, até que comecei a agir com base na palavra de Deus. Quando comecei a dar dízimo e oferta ao Senhor, tudo pareceu desmoronar. Essas são tentativas do adversário de expulsar você da terra da promessa. Ele não quer que você obedeça a palavra de Deus e seja abençoado. Foi exatamente por isso que o escritor de Hebreus disse aos seus leitores: lembrai-vos vós, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos. Hebreus 10:32. Uma grande luta quase sempre segue a revelação. Para maiores informações sobre isso, veja o capítulo 9 de Vivendo na Zona de Combate. Quando você recebe revelação com respeito a alguma área da palavra de Deus, o inimigo o ataca quase imediatamente, tentando roubar a palavra que você acaba de receber. Satanás quer fazer você duvidar dessa palavra, para que você não possa resistir confiadamente, firme na fé. E é por isso que é tão importante entender que, primeiro, um ataque contra suas finanças não é único. Segundo, um ataque contra o seu corpo não é inusitado. Terceiro, um golpe contra a sua igreja não é algo anormal. É exatamente assim que o inimigo opera. Satanás vem para desafiar você quando você está conquistando novos territórios. Ele espera até que o crescimento comece. Então, ele ataca com uma força irredutível para levá-lo ao desespero espiritual. Ele quer que você recue e se retire das frentes de batalha. Sabendo antecipadamente como o inimigo opera, você estará mentalmente preparado para lidar com esses desafios. Seu conhecimento sobre como e quando Satanás ataca o equipará para lidar com esses ataques de forma mais inteligente. Com relação a esses momentos de ataque espiritual, Tiago disse: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria quando passardes por várias provações. Tiago 1:2. Observe que Tiago não diz para considerarmos motivo de toda alegria se passarmos por várias provações. Ele diz quando passarmos por várias provações. A palavra quando sugere que esses ataques virão. O tempo grego aqui usado sugere que esses ataques normalmente vêm quando você menos espera. Eles geralmente vêm de uma direção com a qual você jamais teria sonhado nem 1 milhão de anos. Eles se destinam especialmente a pegar você desprevenido e a vir sobre você de surpresa. De tempo em tempo, todos são atacados de algum modo. Não importa se o ataque do inimigo tem origem na dimensão real ou na dimensão do espírito.
O importante é que você saiba como reagir quando esses ataques contra você começarem. Tiago não nos adverte quanto a isso para nos amedrontar. Em vez disso, ele nos adverte com antecedência quanto a essa realidade para que, quando os ataques vierem, não fiquemos chocados e nem sejamos apanhados de surpresa e assim lançados em um estado de confusão e desânimo. Devemos prever esses ataques. O diabo não quer que você progrida espiritualmente em sua vida e ele tentará detê-lo. No mínimo, esses ataques provam que você está avançando na sua vida espiritual e está se tornando uma ameaça para a segurança do império das trevas. Caso contrário, esses inimigos invisíveis o deixariam em paz. Assim, uma grande parte da batalha espiritual é a preparação mental. Se você estiver mentalmente preparado e alerta para a maneira como o inimigo opera e para o potencial do ataque, já eliminou metade da batalha. A preparação mental constante é a principal chave para lidar com os potenciais ataques da esfera demoníaca. Se estivermos mentalmente alerta para essas posições e se entendermos que esse ataque ocorre quando estamos ficando mais iluminados com a relação à palavra e ao nosso lugar em Cristo, estaremos melhor posicionados para nos protegermos contra esses ataques e para vencê-los. A preparação mental elimina o elemento surpresa. Isso sempre lhe dará vantagem contra o inimigo. Sexto tópico: ataques contra as igrejas e ministério. Reflita sobre essas perguntas por um instante. Quantas igrejas locais e ministérios independentes foram atingidos pela destruição exatamente quando estavam prestes a realizar algo significativo para Deus? Quantos pastores voltaram para casa depois de um período de férias e relaxamento apenas para descobrir que houve uma sabotagem na liderança da igreja enquanto eles estavam fora? Quantas igrejas estavam no meio de um programa de construção quando de repente a família da igreja se dividiu devido ao comportamento que absolutamente não correspondia àquele corpo de crentes? Quanto ministro e igreja avançaram com fé para o cumprimento da visão que Deus lhe deu, apenas para verem a finança do ministério chegarem ao fundo do poço sem qualquer aviso? Eis aqui o que precisamos entender. Enquanto não fazermos nada para Deus, podemos confiar que não enfrentaremos desafios por parte do inimigo. Entretanto, quando começamos a fazer o que Deus nos chamou a fazer e começamos a ter certa dose de sucesso, precisamos ficar mentalmente alertas e conscientes. Inúmeras igrejas foram divididas e destruídas, exatamente quando estavam prestes a realizar sua visão e a executar algo importante para o reino de Deus. O diabo espera o momento oportuno para atacar. Foi por isso que Lucas nos disse que quando a tentação de Jesus no deserto terminou, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Lucas 4,13, na versão ARA. A implicação é que o diabo voltaria para atacar novamente, mas ele esperaria pelo momento em que um ataque atendesse melhor aos seus propósitos.
Lembre-se que os ventos violentos que sopraram para destruir Jesus e os seus discípulos ocorreram no exato momento em que o barco de Jesus se dirigia ao país dos Gadarenos. Ver Marcos 4, 35 ao 41. Quando Jesus chegasse às praias da Gandara, ele iria expulsar uma legião de demônios do endemoniado. Esse seria um dos maiores milagres do seu ministério terreno. Satanás sabia que Jesus ia realizar esse milagre, e ele sabia que estava prestes a perder um bem valioso, o endemoniado. Portanto, o inimigo atacou com toda a sua fúria para sabotar o poder milagroso de Deus. Da mesma forma, o diabo ama atingir essas igrejas locais em ministério, que eles estão prestes a chegar à margem da sua própria Gandara, onde o poder milagroso de Deus está liberando na vida das pessoas envolvidas. Satanás não quer que nenhum ministério ou igreja entre nas bênçãos de Deus. Cuidado. Portanto, quando sua visão finalmente estiver ao seu alcance, nunca baixe a sua guarda, porque esse pode ser o momento oportuno em que o diabo poderá provocar uma ferida mortal em sua igreja ou ministério. Entretanto, confie nisso. Independentemente de que o ataque o diabo lance contra você, quer ele ataque a liderança da igreja, quer ataque as finanças da igreja, ou gere contenda e discórdia entre os membros, Deus é poderoso para fazer todos esses ardios devastadores cooperarem para o seu bem. Por exemplo, o diabo pode incitar uma sabotagem espiritual entre a liderança da igreja enquanto o pastor está fora. Mas, no fim, o diabo, na verdade, posicionou o pastor para descobrir em quem ele pode e não pode confiar. É bom que isso tenha ocorrido agora e não mais tarde, quando os danos poderiam ter sido muito mais devastadores. Assim, agindo para destruir e dividir, o diabo estragou a sua própria chance de sucesso. Do mesmo modo, o diabo pode ter atacado seu ministério com uma crise financeira, fazendo com que você colocasse os seus planos de crescimento e expansão em suspenso. Mas esse ardil maligno reverterá em seu favor. Enquanto as coisas estão em suspensos, Deus pode revelar uma maneira mais benéfica para cumprir a sua visão. Ele pode lhe mostrar um método e um plano que será mais fácil para você, ou que lhe custará menos dinheiro no final. Você descobrirá que, mais uma vez, o diabo estragou a sua própria chance de sucesso. Satanás odeia a igreja de Jesus Cristo. Na visão dele, somos uma ameaça do céu que invadiu um território que um dia estava assegurado pelo domínio das trevas. Para nos desanimar e nos impedir de fazer maiores conquistas nesta esfera terrena, o diabo envidará todos os esforços para atacar e destruir a igreja. Mas, independentemente do que o diabo faça nas suas tentativas de ferir a obra de Deus, fomos chamados para permanecer fiel e para continuar lutando o bom combate da fé. Se fizermos isso, nenhum ataque do inimigo terá sucesso para frustrar os planos de Deus. Deus é poderoso para fazer tudo cooperar para o nosso bem, até as armas que o diabo tenta usar contra nós. 7º tópico: um padrão de contenda e discórdia. Ataque de contenda e discórdia na igreja local são uma estratégia que o inimigo tem usado universalmente na comunidade cristã.
Com relação a esses tipos de ataques demoníacos, Tiago diz: pois onde há inveja e sentimento facioso, aí há contenda e toda espécie de coisas ruins. Tiago 3,16. Em primeiro lugar, observe que Tiago menciona a inveja. A palavra inveja vem da palavra grega zelos e denota um desejo atroz de promover as suas próprias ideias e convicções em detrimento das ideias de todos os demais. A fim de interromper o fluxo pacífico na igreja local, o inimigo pode convencer alguém na igreja local de que ele tem uma visão que precisa ser reconhecida e aplicada pela liderança da igreja. Muitas vezes esse desejo atroz de promover as suas próprias ideias e convicções em detrimento das ideias de todos os demais torna-se tão forte que a pessoa não desiste até que o pastor sucumba e concorde com seu ponto de vista. Se essa carnalidade persistir, isso naturalmente levará ao passo seguinte dessa terrível sequência de eventos. Tiago diz: pois onde há inveja e sentimento facioso. De acordo com Tiago, esse desejo atroz de promover a sua própria ideia e convicções em detrimentos das ideias de todos os demais, naturalmente levará a um sentimento facioso. A palavra facção ou contenda foi extraído da palavra eritheia. Ela era usada pelos gregos antigos para denotar um partido político que havia se tornado totalmente faccionado. Essa divisão finalmente se tornaram tão perniciosa que o partido político não podia mais funcionar como um todo. Em resultado dessa contenda, discórdia e divisão interna, esse partido político dividido geralmente era abandonado. Assim, a palavra eritheia é muitas vezes traduzida como um espírito de divisão. Por que é importante entender isso? Porque o uso dessa palavra nos diz que, se esse ataque espiritual de facção não for tratado severamente e depressa, será apenas uma questão de tempo até que a família da igreja seja terrivelmente dividida e separada por problemas internos. Ignorando o fato de que o pastor é o líder da igreja local apontado por Deus, a pessoa que causa divisão, não percebendo que está atuando sob a influência externa de um espírito maligno, começa a reunir pessoas ao seu redor que estão dispostas a aceitar as suas visões das coisas. Esse é o começo de um espírito de divisão dentro da igreja local. Um grupo de pessoas começa a tomar partido com relação a um ponto de vista de uma pessoa, enquanto outro grupo toma o partido do ponto de vista de outro. Finalmente, a igreja fica dividida em tantos pontos de vista diferentes que, no final das contas, esse corpo local específico não é mais capaz de adorar em conjunto. Isso, então, leva ao passo seguinte dessa sequência de eventos. Tiago continua: pois onde há inveja e sentimento facioso, ali há confusão. A palavra confusão foi extraído da palavra acatasias. Ela era usada no tempo do Novo Testamento para descrever a desobediência civil, a desordem e a anarquia em uma cidade, estado ou governo. A palavra
a catastasia. A catastasia. Ao escolher usar esta palavra, Tiago nos diz explicitamente o que acontece quando se permite que situação de contenda e discórdia persistam na igreja local. Quando as pessoas começam a ignorar ou a usurpar a autoridade legítima que Deus deu ao seu pastor, elas entram em um tipo perigoso de ilegalidade, onde a anarquia, a desobediência civil e a desordem começa a destruir a igreja local. Para nos certificarmos de que entendemos onde esse tipo de comportamento finalmente nos levará, Tiago continua dizendo: pois onde há inveja e sentimento facioso, aí há contenda e toda a espécie de coisas ruins. Tiago 3:16. A palavra ruim vem da palavra Paulos. A palavra Paulos descreve algo que terrivelmente mal e extremamente vil. Quando os cristãos cooperam com esse tipo de comportamento de divisão, ele sempre gera uma situação ruim na igreja local. Além do mais, se existe alguma dúvida na sua mente quanto a saber de onde esse tipo de comportamento se origina, Tiago esclarece as coisas para nós. Ele diz: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Tiago 3:15. Mas Deus nos equipou para derrotar com êxito esses ataques demoníacos, quer eles se voltem contra nós individualmente ou contra o corpo da igreja local. Ele nos deu armas sobrenaturais, tudo o que precisamos para vencer todas as batalhas. Como Paulo declarou, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. 2 Coríntios 10:4. No 8º tópico, nosso último tópico: matadores treinados e fortemente armados. Roma, a cidade onde Paulo foi mantido cativo, era a sede política mais poderosa do mundo naquela época. Ela também era o quartel-general da máquina militar mais altamente desenvolvida e evoluída do mundo. O exército romano, por meio dessa base militar que conquistou o mundo, todo o mundo civilizado tinha caído nas mãos do Império Romano. Uma vez que Paulo estava cercado por essa imensa máquina militar e preso a um soldado romano fortemente armado, era lógico, portanto, que seus pensamentos se voltassem para a questão da batalha espiritual e da armadura de Deus. O ambiente era perfeito para o Espírito Santo começar a falar a Paulo nesses termos. Ali, ao lado de Paulo, estava um soldado fortemente armado e perfeitamente vestido, que foram treinado nas habilidades da guerra. O soldado estava deliberadamente vestido para matar. Com essa ideia formidável constantemente ao seu lado, dia e noite, Paulo começou a receber percepções espirituais excepcionais do Espírito Santo com relação às nossas próprias armas espirituais. Ele nos relata essa revelação em Efésios 6:10-18. No entanto, essa passagem de Efésio não foi a primeira vez que Paulo registrou seus pensamentos sobre o assunto da armadura espiritual. Cerca
de 10 anos antes, quando Paulo estava escrevendo sua primeira epístola aos Tessalonicenses, por volta do ano 54 depois de Cristo, ele também escreveu a respeito da armadura espiritual. Entretanto, naquela época do começo do seu ministério, seu entendimento sobre a armadura espiritual estava claramente subdesenvolvido. Na época em que Paulo escreveu 1 Tessalonicenses, ele só mencionou 2 peças da armadura espiritual. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos na couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. 1 Tessalonicenses 5 e 8. Está claro que ao longo dos 10 anos seguintes, o Espírito Santo continua a expandir essa ideia no coração de Paulo e a transmitir novas revelações com a relação às armas da nossa milícia, segundo Coríntios 10 e 4. Durante suas inúmeras prisões, Paulo ficava com frequência preso a um soldado romano que mantinha vigilância constante sobre ele. Hora após horas, dia após dias e semana após semana, Paulo vivia lado a lado com esse matador fortemente vestido e treinado. Enquanto Paulo estava sentado observando o cinturão durável do soldado romano, o Espírito Santo deve ter começado a falar com ele sobre o cinturão da verdade. Enquanto seus olhos se moviam para a couraça de bronze brilhante e apertada, o Espírito Santo começou a iluminar seu entendimento com relação à couraça da justiça. Quando os olhos de Paulo se voltaram para as sandálias perigosamente ornadas de pontas afiadas do soldado romano e para as caneleiras de bronze, o Espírito Santo começou a abrir os seus olhos com relação às sandálias da paz. O apóstolo então teve um vislumbre do imenso escudo retangular feito de peles de animal pousado ali ao lado do soldado. E o Espírito Santo começou a transmitir a Paulo as ideias sobre o escudo da fé. Enquanto Paulo olhava para cima e contemplava o capacete decorativo na cabeça do soldado, o Espírito de Deus começou a lhe transmitir a revelação com relação ao capacete da salvação. Então, voltando sua atenção para o outro lado do soldado romano, Paulo observou a larga espada maciça e pesada. E o Espírito Santo começou a falar sobre a espada do Espírito. Durante aquele período de 10 anos entre 54 depois de Cristo e 64 depois de Cristo, a percepção de Paulo com relação à armadura espiritual havia se desenvolvido tremendamente e agora abrangia em um sistema inteiro de armamento espiritual. Agora, em Efésios 6, ele nos diz que, em vez de termos apenas 2 peças de armadura para usar na nossa luta contra o adversário, temos 6 peças de armamento. E talvez até uma 7ª, já que há a possibilidade de uma arma adicional oculta que se encontra
em Efésios 6:18. Por causa dos seus períodos de aprisionamento em Roma, Paulo começaram a estar intimamente familiarizado com a natureza do soldado romano, que era um matador da pior espécie. Quando os soldados romanos se aposentam do exército e voltam à vida civil, não era raro eles continuarem a matar. O assassinato e a violência estavam enraizados naqueles homens e se tornaram parte integral da sua natureza. Agora Paulo usa esse exemplo muito vivido, perigoso e homicida para nos mostrar que as armas espirituais que Deus nos dá podem fazer a um inimigo espiritual. Com respeito a um soldado romano do tamanho médio, essas peças de armadura, o cinturão, a couraça, as sandálias com as caneleiras, o escudo, o capacete, a espada e possivelmente a lança, pesavam aproximadamente 45 quilos. O peso exato da armadura de um soldado varia de acordo com a estatura física dele. Se ele fosse um homem grande, sua armadura era maior e mais pesada. Se ele fosse uma estatura menor, sua armadura proporcionalmente menor e, portanto, mais leve. Mas, independentemente do tamanho físico deles, todos os soldados romanos levavam uma armadura pesada. Que espécie de homem tinha de usar esse tipo de armamento? Esse tipo de armamento, um homem forte. Nenhum fracote seria capaz de ficar em pé, andar, correr ou se mover em qualquer área com esse tipo de armadura pesada. Para ser extremamente forte e fisicamente apto. Voltando. Para usar esse armamento e guerrear com êxito com ele, o usuário teria de ser extremamente forte e fisicamente apto. Portanto, veremos que, antes de entrar em detalhes sobre as armas espirituais, Paulo primeiro nos informa que Deus nos deu seu poder sobrenatural para que possamos usar com eficácia as armas da nossa milícia na luta contra os poderes demoníacos invisíveis. Esse poder tremendo dá ao nosso homem interior a força que precisamos para reforçar a vitória de Jesus e demonstrar a derrota de Satanás em todas as situações da vida. Perguntas para o crescimento pessoal. Número 1. Qual é o papel principal da igreja que faz dela o pior pesadelo do diabo? Segundo, você consegue pensar em outro exemplo na história, além dos dados desse capítulo, onde a estratégia de Satanás de frustrar os propósitos de Deus na vida de uma pessoa deu errado? Existe um exemplo disso em sua própria vida que chame a sua atenção? Qual é o curso de ação mais sábio a adotar quando você está fazendo seu melhor para seguir a vontade de Deus e uma porta se fecha abruptamente diante de você? Como Paulo reagia quando o diabo tentava infligir uma ferida mortal à sua vida ou ministério? O que você pode fazer na próxima vez que enfrentar um obstáculo aparentemente intransponível para seguir o exemplo de Paulo? Você consegue pensar em um momento em sua vida em que o diabo usou a contenda para gerar confusão e toda espécie de coisas ruins na situação? Como você pode se preparar agora para frustrar ataques similares no futuro? Amém? Estamos no nosso final do capítulo.
quinto, retornaremos com o capítulo 6, se assim o Senhor Deus nos permitir. Fique com Deus. Amém?